O hidrogênio molecular, o hidrogênio na água, água hidrogenada, muitos têm falado, muitos se têm publicado nos sites, na internet, no Instagram, nas mídias sociais, Twitter, etc., sobre as garrafas que produzem a água hidrogenada, a água com hidrogênio. O que de fato esse hidrogênio na água pode ocasionar de benefícios à saúde? Se deve ter cuidados para comprar esses equipamentos? Quais são as normas que devem ser observadas antes dessa compra? Começa aqui mais um Salutes. Muito boa noite, começa aqui mais um Salutes, programa transmitido todas as sextas-feiras às 14 horas pela Com Brasil. Nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro, Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcboldan.acupuntura. Você está assistindo pelo YouTube, nós pedimos que você dê um like ou dislike, se não gostar, e compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que vão gostar, e se você não gostar, compartilhe com as pessoas que você não gosta também, para dar maior audiência ao nosso programa. Que tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa. Aliás, nós somos representantes dessa importante empresa, a Nova Ciência. Todas as máquinas produzidas pela Nova Ciência estão disponíveis em nosso consultório de acupuntura. E também somos revendedores pela loja.jcboldan.com.br. E também temos o patrocínio da Essential Energy, Natureza e Frequências a serviço da vida, uma empresa que trabalha com frequências muito interessante. Tem e-books, tem um caminho ali de autoconsulta muito bacana, muito interessante. Os teleinternautas, os telespectadores podem preencher, se quiserem comprar algum produto, no cupom colocar JC Baldan, tudo caixa alta, letra maiúscula, JC Baldan junto, que tem um desconto especial. Muito bem, hoje nós estamos dando continuidade ao programa da semana passada, que estávamos falando sobre o hidrogênio. Falamos o que é o hidrogênio, o que ele faz no nosso organismo, as pontes de hidrogênio no DNA, no organismo, no metabolismo, das enzimas. Se você tiver interesse, procure aí no nosso canal e você vai encontrar o programa da semana passada, bastante interessante nesse sentido. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos benefícios do hidrogênio no metabolismo, como comprar e como se precaver para ter bons equipamentos nesta área. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Rafael Durante, que é biomédico, técnico em eletrônica e também engenheiro elétrico. Ele se dedica à área da saúde, à biomedicina, há bastante tempo, trabalha com vários equipamentos, tem programas inclusive aqui no Salutes, da energia escalar de Tesla, de Nikola Tesla, e também da bobina de Mishin, que é uma tecnologia russa no qual ele trabalha. Vocês podem entrar em contato com ele, que tem bastante interessante esses equipamentos. Rafael Durante, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Baldan, mais uma vez aí tenho o privilégio, né, de comentar sobre alguns assuntos de interesse do seu público, né, do nosso público, né, que é a área da integrativa, das pesquisas, né. É muito importante a gente, digamos assim, trazer esses novos ares, né, desses conhecimentos que a gente vem propagando, principalmente o hidrogênio. No final do programa passado, nós estávamos falando exatamente sobre a questão da oxidação, estresse oxidativo e das terapias antioxidantes. Né? Você estava falando que precisa ter limite do hidrogênio inalado, não mais do que 900 ml por minuto, por conta de uma queda na questão da oxigenação, que é importante não só para o pulmão, mas também para a respiração celular. Isso é um fato bastante importante. E hoje a gente estava falando das patologias, que geralmente são oxidativas. O estresse oxidativo é mais comum do que se imagina, né? Muito mais, muito mais. E aí como é que você orienta? A pessoa, sem saber se está passando por um estresse oxidativo ou não, pode consumir a água hidrogenada, independente disso, como um agregante preventivo? Eu acredito que, eu não tenho dúvida que pode. A única ressalva que eu faria é assim, a gente tem que entender primeiro
terminar só aquele assunto rápido, que é a questão da excesso de hidrogênio no lugar do oxigênio que a gente inspira, né? Na respiração pulmonar. Então, quando a gente tem um bom equipamento, geralmente os bons equipamentos, quando eles decompõem a água, que normalmente é usada a água para obter o hidrogênio por conta da eletrólise, aí nós vamos falar rapidamente dos tipos de eletrólise que existem, né? São dois basicamente fundamentais, mas o importante é que quando a eletrólise acontece, ela não tão somente oferece o hidrogênio, mas também parte do oxigênio. Então, na quebra, os gases disponíveis através dos geradores, ou mesmo até na garrafa já não tem mais hidrogênio, mas é muito baixa a quantidade e está mais ou menos misturada com a água, tá certo? Então, o processo de beber a água com hidrogênio, suas garrafinhas, né, são, digamos assim, tem uma eficiência muito segura, né, e muito profícua, eu diria. Até porque você está se hidratando com mais frequência durante o dia. E qual o benefício de você tomar uma água hidrogenada? É o mesmo que nós comentamos da parte da inalação, porque apenas muda o meio de você administrar o hidrogênio para o organismo. Então ele funciona como um antioxidante. É um antioxidante. Não é que ele, não é que ele seja o antioxidante. Ele entra no processo de alguma forma, que ainda não está bem clara, mas acontece, processos enzimáticos, endógenos, que potencializa aquilo que estaria faltando nas próprias enzimas ou no próprio processo da respiração celular, que provoca o oxigênio reativo. Quais os principais benefícios? O que a água hidrogenada ajuda a tratar? A primeira coisa é a energia. Aumenta muito a energia mitocondrial. A energia do desgaste físico daquele que passa, às vezes, por uma patologia, ou mesmo um desgaste diário, por exemplo. Nós todos chegamos, às vezes, à tarde, à noite, nós estamos assim, sem já muita energia, né? Então, é um potencializador de energia. Essa energia está ligada ao ATP, certo? À mitocôndria. Quer dizer, a água hidrogenada aumenta a energia. Aumenta a energia, não no sentido, veja bem, não é só a água e o hidrogênio, né? É o que ela oferece para o sistema potencializar-se. Por exemplo, eu tenho um carro que funciona com gasolina. Se eu aumentar o fator de combustão, por mais ar comprimido, eu vou aumentar a potência do motor. É isso que o hidrogênio, não é que o hidrogênio faça isso, mas vou fazer uma correlação de como ele age no organismo. Quer dizer, não é o ar sozinho, é o ar em alta compressão junto com a gasolina que vai aumentar o poder de explosão, aumenta a potência. Quer dizer, pode aumentar a energia, mas obviamente precisa ter as substâncias Sim, enérgicas. Claro. Então eu diria o seguinte, as garrafinhas, elas são muito, elas auxiliam muito, né, as pessoas que têm ou que sofrem de, por exemplo, geralmente, eu poderia dizer, eu resumiria a coisa da seguinte forma. A maioria das patologias, né, quando a pessoa perde a energia, está tendo um problema mitocondrial. Isso aí todo mundo já sabe, é mais do que batido, isso aí sabe, porque a fonte celular, a energia celular vem do ATP. E desse maquinário bioquímico que acontece nessas fases que a gente já comentou, né? Então, esse desgaste ele pode ser compensado com o hidrogênio. Que grupo de patologias que essa água hidrogenada pode auxiliar? Olha, como o foco é energia, a maioria das patologias está tirando, porque é o que acontece, no sistema bioquímico do organismo, existe a energia potencial e a energia de reserva. Geralmente nós vamos aparentar uma patologia quando a nossa reserva de energia está perto de 30%. Aí 30%. Então, a gente não percebe que está caminhando. Uma bateria que vai se descarregando é logarítmica, não é linear. Vai, puf, cai de uma vez. Então, essa estrutura, né, de manter o organismo, por exemplo, se você tiver uma boa alimentação, se você tiver uma água de boa qualidade, se você tiver um ar bom para respirar, aquelas questões que nós chamamos de epigenética, né, o hidrogênio é um coadjuvante. Agora, as pessoas que já estão com desgaste de energia muito grande, o oxigênio, o hidrogênio vai ajudar? Vai. Mas não é o fator primordial. É somatório. Ou seja, é um coadjuvante de grande poder, mas não que seja o único que vai, digamos, exercer uma função de melhora muito rápida. O que você chama de primordial, nesse caso? Primordial, eu chamaria o seguinte, que, por exemplo, talvez a palavra não é muito feliz, mas eu diria o seguinte, primordial no meu entender, é o que tem mais interesse primário para você sair de uma crise, tá certo? Então, vamos dizer, uma pessoa que está, digamos, com uma neoplasia, eu digo isso porque é o mais comum de a gente observar, você pode até doenças cardíacas, doenças respiratórias, qualquer uma, você vê que a pessoa tem perda de potência.
potência energética. A pessoa fica cansada com facilidade, não tem muita disponibilidade, não tem disposição, tem problemas de cognição, tem problemas de pressão, às vezes muito baixa ou muito alta. Tudo isso eu chamo de patologia, tá certo? Até um termo mafeísta, tá? Reação modificada do organismo. Então isso é doença. Patologia é desajustes do organismo em relação ao meio. Pode ser interno, externo. E aí o hidrogênio entraria como coadjuvante? Não é específico para doenças. Tipo, você não pode dizer, o hidrogênio é bom para asma. O hidrogênio de inalação é bom para quem tem bronquiolite. Não é assim que, não é assim que funciona. Não. Tem que ver a coisa na raiz. Tá, e por que tem essa busca tão grande das garrafas hidrogenadas, da água hidrogenada? O que é isso? Porque é o poder de ser um bom coadjuvante, ter um bom resultado. Porque, por exemplo, o hidrogênio molecular, ele tem casos que a pessoa perde até a fome. Ele alimenta. Por quê? Está alimentando a parte mitocondrial. Dentro de algum ponto, eu não sei te dizer, acho que ninguém sabe ainda exatamente, hoje é muito difícil de assertivamente dizer, ó, o hidrogênio funciona assim dentro do organismo. Ninguém sabe ainda. É muito. Existem teorias, existe um monte de muitos trabalhos e tal, mas nada ainda que se explique exatamente o que acontece. Qual a relação do hidrogênio em relação ao sistema oxidante e antioxidante e deles em relação ao sistema imunológico, Rafael? A gente comentou no programa passado. O terapeuta, o médico principalmente, né, aquele que vai fazer o diagnóstico, a gente tem que entender muito bem, né, qual é o problema da pessoa no sentido dessa questão da perda de energia. E também de quanto é o estresse. Por exemplo, todas as doenças crônicas, a gente pode dizer que existe estresse oxidativo, que são radicais livres, que estão permeando. Por exemplo, excesso de gás carbônico pode acidificar o sangue. Se você tiver uma alcalose, você vai perder muita energia fabricando bicarbonato de cálcio. São bioquímicos que se ajustam para que você tenha um sangue, um pH, por exemplo, 7,35, 7,45. Então, todas as pessoas, em geral, né, dentro dessas questões de trauma, de doenças mais, digamos, que roubam a energia da pessoa, né, tem essa finalidade deprimente. Né? Vai acontecer de que vai ter uma boa melhora. Tem melhora. Né? Mas a questão da imunologia que você estava falando, a imunologia, né, não interessa se o sistema digamos, imunidade inata ou se é imunidade adquirida, porque isso é uma forma de você entender o contexto. Na verdade, as duas trabalham sempre juntos, não tem uma antes e uma depois. Esse negócio de, primeiro a imunidade imunológica inata, depois a imunológica adquirida, não. Todo o sistema imunológico é uma coisa só. Os starts que são diferentes dependendo do que seja a reação provocada. Bactéria, vírus, fungo, ou trauma celular, endógeno ou exógeno, não importa. Todas essas alterações, né, elas têm conotações de desequilíbrio, né, do estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo, enfim? É a produção, por falta de enzimas, de boa alimentação, de base estrutural do organismo, de produzir essas enzimas para controlar o oxigênio reativo que é produzido nos ciclos de produção de energia ATP, que são lá os ciclos finais, lá, ATP síntese, depois do ciclo de Krebs, que é onde o oxigênio entra. O oxigênio só entra ali, não é mais nenhum. Mas então, nesse caso, o hidrogênio seria uma boa indicação. Mas aí que está. O que acontece é o seguinte, se a pessoa está com estresse oxidativo muito alto, muito elevado, existem exames para saber isso, né? O que o médico vai dar? O terapeuta vai dar? Vai administrar o quê? Antioxidante, tá certo? Só que essa questão, se ele receitar o antioxidante e o que ele receitar, o hidrogênio é ótimo como coadjuvante. Agora, se a pessoa tiver um estresse oxidativo baixo, limiar, nem se pode considerar um estresse oxidativo, é normal aquele estado, porque o organismo está produzindo enzimas endógenas para controlar aquilo que seria um possível estresse oxidativo, o hidrogênio, ele ajuda e não interfere no endógeno. Tem essa vantagem. Não interfere, ou seja, tipo assim, olha, eu vou administrar hidrogênio numa pessoa que está no limiar de estresse oxidativo, mas isso vai prejudicar o sistema imunológico? Não. O que prejudica o sistema imunológico é você administrar muito antioxidante no limiar que não é o estresse oxidativo. Aí você vai contra o sistema imunológico que precisa ser oxidativo. Claro que a oxidação que acontece dentro da célula é diferente da oxidação que acontece no sistema imunológico. Mas o sistema trabalha junto, com as mesmas enzimas, com o mesmo poder bioquímico, com os ânions, os cátions, porque a bioquímica é eletrônica do organismo. As mesmas ferramentas. Mesma coisa, só muda
Você fala assim, de onde que vem todos os elementos figurados? Vem da medula óssea, né? Vem lá do sistema linfóide e mieloide, sai tudo no mesmo lugar. Cada um se especifica conforme a sua informação. Né? Se entra lá uma célula tronco, lá vai uma extinção lá no fígado, que elas permeiam o fígado, de todos os órgãos e todos os tecidos, ali ela já tem informação do que ela vai ser. Você vai ser um hepatócito, ela não pode ser um cardiocito. É a mesma coisa as enzimas. As enzimas trabalham por start bioelétrico-magnético. Entendeu? É uma inteligência, É uma né? inteligência da célula. É uma máquina biológica, bioquímica e metabólica. Maravilhoso. É um espetáculo. Isso aí é uma maravilha. É um espetáculo. Eu vou pedir licença para o Rafael para fazer o anúncio da nossa pós-graduação na Nova Ciência e do Instituto BEM, que já começou, na verdade, no final do ano passado, em novembro de 2022. Essa pós-graduação vai até o final do ano que vem, 2024, em novembro de 2024, e ela é composta de módulos. Como você está vendo aí, esses módulos são, na verdade, tem muita coisa que está se mudando, as datas, os temas e etc. Mas você pode fazer os módulos, o terapeuta, o médico, pode fazer os módulos independente e depois que fizer toda a carga horária, pode ter acesso ao diploma, porque esse curso é reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Pode ser por EAD e também módulos presenciais. Tem bônus de fisiologia hormonal, medicina chinesa, saúde da mulher, metabolismo e longevidade, negócios, gestão e marketing, etc. Os interessados, eu recomendo, esse curso tem bastante informação para a formação de biofísica e tecnologias, como oligoelementos, intestino, emoções, vícios neurais, fisiologia hormonal, biocampo, odontologia integrativa, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia e etc. Os interessados devem procurar a Tássia pelo telefone 11 95687 5835. 11 95687 5835. Falar com a Tássia para informações sobre esse curso de pós-graduação. Muito bem, no programa de hoje estamos falando sobre o hidrogênio e a água hidrogenada. Como é que eu sei que um bom produto, uma boa garrafa que está sendo vendida no mercado é realmente boa? Ou seja, tem garrafas ruins? Tem, não é que tem, veja bem, o problema é a tecnologia que é utilizada. Né? Então, eu vou partir para duas, porque nós temos aí pouco tempo, mas eu vou dividir a coisa em duas partes. Primeiro, o único meio, digamos assim, razoável e disponível para a gente conseguir o hidrogênio é através do que se chama eletrólise, aquilo que nós falamos no primeiro programa. Então, a eletrólise é a base tecnológica, apesar de ser muito simples, de você quebrar água em oxigênio e hidrogênio. Agora, para isso acontecer, nós chamamos assim, primeira parte, eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa implica na água. A água ela não é um bom condutor elétrico. E para mim poder quebrar as moléculas, eu preciso de ter corrente elétrica passando pelos elétrons, pelos átomos, para poder desligá-los. Então, de uma certa forma, resume mais ou menos isso. É uma química, é uma reação química por conta da corrente elétrica. E aí o que acontece? Para que eu tenha água condutora de eletricidade, eu preciso de colocar nessa água sais. Sais aniônicos, ou seja, pode ser uma base, um alcalino forte, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, que são alcalinos base. E posso pôr ácidos também, por exemplo, o próprio ácido clorídrico, ele funciona como um condutor dentro da água, um ânion, né? Uma coisa que modifica essas estruturas de pontes de elétrons para que a corrente flua e quebre a água em oxigênio e hidrogênio. Muito bem. Esse ponto é muito importante pelo quê? A maioria dos equipamentos que existem no mercado, né, eles trabalham com eletrólise aquosa. E eles trabalham com eletrólitos na água. Só que a gente não sabe exatamente quais são esses eletrólitos, porque esses eletrólitos são oferecidos junto com os equipamentos. Não é você que monta o eletrólito. Então, é preciso ter assim, conhecimento. No meu entender, até me cabe como biomédico e responsável por biossegurança e todas essas normas técnicas que eu aprendi, que eu tenho que zelar por elas, né? Que esses equipamentos eles deveriam ser objeto de laudos do que é feito esse eletrólito, o que tem dentro desse eletrólito, através de espectroscopia, alguma coisa assim. Aqui tem água e tem bicarbonato de sódio e tem qualquer outro produto químico que faz parte desse eletrólito.
Por que eu estou dizendo isso? Esses equipamentos são bons, funcionam, quando existem filtros após a produção do gás. Por quê? Na eletrólise há aquecimento. Esse aquecimento é produto da reação química, forma vapores. Então, desse vapor sai o quê? Sai água com vapor e sai o gás, oxigênio e hidrogênio. E por arraste, pode levar sólidos dentro desses eletrólitos, que uma pessoa vai aspirar. Então, o certo é que deveria ter, após a produção do gás, esses equipamentos de eletrólise, que usam eletrólito com, digamos, alcalinos fortes ou ácidos fortes, que deveria ter filtros que lavem esse gás, é um lavador de gás que se chama, para que a pessoa possa, então, inalar aquilo com segurança. Ou seja, aquela água, o filtro de lavar gás, ele tem água como se fosse um umidificador de oxigênio, já viu? Uhum. Tem aquela borbulha lá, o gás, né? Na parte do fundo, e o gás sai por cima, ou seja, as partículas em suspensão de qualquer soluto que estiver lá na reação da eletrólise glucosa vai ficar aprisionado naquela água. Caso não tenha, existe o risco das pessoas inalar os sólidos de Mas e a garrafinha? A garrafa já é um outro processo, porque aí que está. Então esse é o primeiro processo, tá? A eletrólise para inalador. Para a garrafa e para o inalador de primeiro mundo, aí existe o quê? É o que a gente chama de membrana de próton, que é um sistema, que é um polímero, é um filme, um tipo de um produto, chama-se Nafion, né? É produzido por um laboratório, uma empresa francesa, isso já é patente praticamente na metade do planeta, e essa membrana, ela usa o quê? Ela usa água destilada, ela não usa nenhum outro eletrólito, é água destilada, então não existe contaminação de nenhum outro soluto, e a produção é de alta pureza. Essa mesma membrana, chamada PM, Proton Exchange Membrane, membrana de troca de prótons, é que faz com que a água que entra nesse sistema, uma célula, de um lado sai água com oxigênio e do outro lado sai o gás H2 puro, 99,9%. Essa é uma eletrólise, só que é uma eletrólise seca, né? Que ela não usa nenhum eletrólito, nenhum químico, né? E esse processo é o mesmo usado na garrafinha. Só que na garrafa, você tem uma célula muito menor, e por ser menor, a produção na garrafa é muito menor. Então nós estamos falando, um inalador, em geral, hoje pode produzir 150, 300, 600, 900 ml, 1.500, até 3.500 ml já tem. Mas, junto, tem o oxigênio, que é 1/3 daqueles 2/3, lembra que falamos? Mas ele tem que ter cilindro de hidrogênio. Não. O próprio hidrogênio que a máquina separa na água, por exemplo, você tem um inalador, o médico lá vai te colocar numa máquina que, se está um problema muito grave, um estresse oxidativo, uma doença muito grave, que o hidrogênio em grande quantidade pode servir, pode ser mais profícuo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar você numa máquina com 3.500 ml por minuto, mas tem 1.500 ml de oxigênio junto, para compensar a hipóxia, compensar o espaço que você está tirando. Então você está colocando 1.500 ml por minuto de oxigênio puro, não é os 20% da atmosfera, é quase 90%, que é como se fosse um oxigênio medicinal, mais o hidrogênio puro. Aí sim. Aí tem uma outra história nisso aí, né, que pouca gente sabe, que é o quarto estado da água, né? Aí entra uma outra novela, que é o Easy Water, né, do Gerhard Pollack, do Gilbert Ling, que é o quê? Esse quarto estado da água é entre essa forma de desmontar as moléculas de hidrogênio e oxigênio, você vai ter o H3O2, que é o quê? O hidrônio. E isso é a base fundamental, dizem, né, na química, de uma carga negativa entre os ânions e os prótons do hidrogênio. Isso potencializa muito a energia mitocondrial. Como é que o nosso internauta pode saber que tem uma garrafa ou um equipamento bom para se comprar sobre hidrogênio? A bandeira é simples. Qualquer propaganda que tiver tem que estar lá escrito PEM, Proton Exchange Membrane, que é a tecnologia. Se tiver isso, não tem problema. Pode ser a garrafa, tanto quanto o inalador. A única diferença que a pessoa tem que procurar, as garrafas nem tanto. Porque praticamente, se tiver essa tecnologia PM, que a maioria já tem, não vai ter nenhum problema, vai ter tranquilidade, pode usar à vontade, não existe eletrólito, porque é a membrana de próton. O inalador, eu recomendaria para as pessoas, uso doméstico, no máximo 600 ml. Não precisa mais que isso. Já é mais do que isso. Eu tenho em casa os 600 ml. E esse que eu tenho de 600 ml, que eu comprei para
fazer uma engenharia reversa, né? A gente precisa entender como funciona, não tem jeito, né? Claro. Isso era uma coisa até muito escondida, até. A gente não tinha muito acesso a essa tecnologia. Então, a gente precisa comprar, desmontar, copiar para entender, fazer o que a física quântica faz, né? Desmonta o átomo para ver o que tem lá dentro. Né? Então, é isso que a gente faz, né? Na parte da engenharia. E estudando junto à bioquímica e a biologia e tudo que a gente aprende na biomedicina. Agora, o importante é o PM. E não ser mais do que 600 ml, porque junto com esses 600 ml tem o oxigênio também, que sai junto. Ou separado, você pode colocar 2 cânulas e para o inalador, para o catéter inalador, você vai ter 600 de H2 e 300 de O2. Potencializa por conta que nessa reação, pouca gente fala isso, mas existe essa questão da quarto estado da água. Que é um grande antioxidante. Nossa, não, o hidrogênio com oxigênio, em formas de gás, os dois, porque o oxigênio, se você inalar o oxigênio junto com o hidrogênio, você está garantindo o quê? Que o oxigênio, quase que 90% de pureza, está indo para o seu pulmão. Certo? E uma baixa taxa, porque também você saiba que o oxigênio em excesso oxida você também. Sim. Você não pode entrar num plano de oxigenoterapia por muito tempo, inalando oxigênio, por exemplo, de, sei lá, 5, 6 litros por minuto a 90%. Você vai ter uma acidose. Não tem dúvida. É oxidativo. Claro, não tem dúvida. Por isso que até a natureza sabe que colocou 20% no ar atmosférico. Não tem mais do que isso aí. Já é o suficiente. Agora, se você for colocar, por exemplo, uma inalação de uma hora você vai fazer, com 600 ml de hidrogênio e 300 do oxigênio, que é puro, é 90% puro, você está aumentando a energia mitocondrial só por causa do oxigênio. Então, a pessoa que tem asma, que tem bronquite, bronquiolite, que teve pneumonia, que teve Covid, que está numa fase de pós-Covid, Covid longa, essa coisa toda, vai aumentar a energia potencial energética do organismo. Por que a gente aquece? A temperatura de 37 graus, 36,5. É essa energia em joules, né? Essa energia potencial, energia calórica. É isso que as mitocôndrias estão produzindo. Energia, calor. Para movimentar a bioquímica e as reações bioquímicas todas envolvidas em todos os ciclos, tanto de respiração quanto de assimilação, de digestão, produção de ácido clorídrico, produção de hormônios, produção de colesterol. A máquina humana é, digamos assim, é o bioreator do eterno. Quero agradecer muito a presença É do... incrível, não tem nada, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Quero agradecer muito a presença do Rafael Durante. E muito obrigado pela sua presença, Rafael. Foi um prazer recebê-lo aqui. O programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro Embratel Canal 3, Sky Canal 28 e Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas, depois de exibidos, ficam disponíveis no YouTube em 2 canais, João Carlos Bolden, além de Agulhas, no qual eu peço que você curta, encaminhe para seus amigos ou inimigos. Dê um like ou um dislike, participando das nossas mídias sociais. Todas as chamadas estão no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbolden.acupuntura. Nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. A Essential Energy, no site você pode ter um acesso a um e-book ali bastante interessante de autoajuda. O cupom JCBoldan, tudo caixa alta, você tem um desconto especial. Muito obrigado pela audiência, boa semana e até a próxima sexta-feira.